As políticas neoliberais para permitir que as cidades entrassem na globalização, né? Quer dizer, a competição, o mercado competitivo, isso tudo foi criando, transformando esses instrumentos da reforma urbana, a luta, que era na década de 80 luta, em outra coisa. E essa dificuldade que a minha geração, e mais do que a minha geração, a geração anterior, tem de, parece que perceber, acha que existe, que não existe contradição entre o Estado, acha que existe contradição entre o Estado e o mercado, entendeu? Na realidade, o que eu percebo que não existe. E isso, para mim, nos mantém no círculo vicioso. A gente está toda hora querendo afirmar o caráter público, né, do poder, e ele não é público. E qualquer coisa, a gente vai lá, as lutas vão para as lutas institucionais jurídicas, né? É sempre. E aí a gente fica sem sair. Se o direito, né? Se o Estado, se o direito faz parte da superestrutura, como é que a gente quer mudar atrás? A luta se enquadrou na emenda constitucional. Né? No processo de redemocratização conservadora, essa foi a saída. Os movimentos sociais já estavam até no descenso, porque aí já tinha tido governos, já tinham prefeituras, e já começou aquela nova onda de cooptação, mas ainda tínhamos horizontes de sonhar. Depois que a Constituição foi aprovada e entrou logo as prefeituras do grande município do PT, né? Nós entramos, a reforma urbana entrou pelo PT, principalmente, né? E pelos executivos municipais. Entrou, eu fiz uma pesquisa naquele livro, Modo Petista de Governar, que é um livro que eles estavam naquele momento querendo, já depois da derrota de 89, né, querendo garantir que em 94, né, fora não sei o que, a gente fosse fazer a virada, e aí não tinha jeito, agora era Lula e não sei o que. Já apresenta naquele Modo Petista de Governar avaliações de que, nesses 3 anos já vimos que não dá para ser contra o Estado, né? A gente tem que trabalhar com o mercado, né? Tem que transformar, como se assim, nós vamos transformar o mercado, vamos conscientizar, fazer ele ampliar, ele perceber que produzir para baixa renda é uma coisa boa, é algo que vai dar lucro, entendeu? E aí a gente vai produzir cidades melhores, entendeu? E na mesma lógica de sempre, né? De sempre, porque não tinha mais jeito. Quem estava ali com aquele compromisso, né? Então, teve que fazer, nós estamos aqui administrando. E aí a reforma urbana nasceu desse jeito, porque tudo isso, assim, criava expectativas de que era possível. Instrumentos, né? Fazerem essa mudança. Instrumentos de intervenção, né? No uso do solo, né? E foi um momento interessante em 87, na hora da emenda, foi, né? Mas, depois de tanto tempo, né, a gente ainda fica os instrumentos por si só não são bons. E muito pelo contrário, com as políticas neoliberais, eles foram se transformando em qualquer coisa. Né? Hoje o Estatuto da Cidade serve para tudo. Né? Só não serve para, de fato, fazer a tal impressão de prioridades, para exercer a função social da propriedade, para a tal da gestão democrática, nada disso acontece. Mas os instrumentos serve de interesse ao desenvolvimento urbano, né? Indutores do desenvolvimento urbano, né? Para o interesse do capital especulativo imobiliário, estão todos sendo usados. É isso. Né? Não tem. A gente cria um monstrinho, né? Entra conde com o pé na porta e acabou. Nada, que planejamento, nem vocês acreditam em planejamento, que coisa, né? E aí coloca o planejamento estratégico. E faz esse meio negócio de televisão, destrói o planejamento. O Conde, ele primeiro destruiu o planejamento na Secretaria de Urbanismo. E depois ele, como virou prefeito, ele destruiu o planejamento em todas as secretarias. Né? E fragmentou tudo e essa visão começou a mudança. O canal de Anil foi uma resistência muito importante para o plano americano, porque ele virou uma referência
porque ele era vizinho à Vila Olímpica, né? A Vila do Pan-Americano, que era um horror. Nós éramos do lado do Canal do Anil, e o terreno que foi construído da Vila Olímpica, ele tinha uma previsão de um crescimento, e era na direção do Canal do Anil. Não pegava o Canal do Anil, mas assim, você não vai investir, como eles queriam investir ali, construir um negócio com a favela do lado, né? Então eles queriam aproveitar o momento e diziam que tinha que sair cada hora, e a gente começou a construir um contralaudo, né? Da mesma forma, nessa parte o Jorge foi muito importante no contralaudo da Boa Vista, e no Canal do Anil também, né? Pelo conhecimento dele lá de geografia e companheiros do Sindicato Arquitetos, como Marcos Azevedo, para a construção desses contralaudos. Só que, naquele momento, tinha uma luta simbólica em torno do Canal do Anil, que aí o Vila Autódromo virou área especial de interesse social, eles deixaram, não era um momento tão importante, tá? Mas o Canal do Anil passou a ser porque era do ladinho do lugar que o capital imobiliário tinha interesse em fazer a expansão, e ali era visto, ele investiu numa área dessa. Instituições, pessoas muito importantes. Porque o Conselho Popular ele conseguiu ter uma atuação por conta disso, que tinha Defensoria Pública, companheira Maria Lúcia, né? Totalmente comprometida com luta militante antiga. No ITER, presidente, Célia Ravera, também totalmente comprometida. No Ministério Público, a gente tinha um Ministério Público contrário, desde aquela época. Só que tinha o Leonardo Chaves, que já era subprocurador de direitos humanos, e o Baldez, pela amizade com ele, né, conseguia fazer uma ponte. Então, a gente conseguia institucionalmente. Tinha um mandato, né, do Eliomar, que eu participava, e aí, naquele momento, a gente conseguiu concentrar no Canal do Anil, né? O Conselho Popular estava fortalecido, conseguiu unir, agregar todos naquela luta, porque era uma luta simbólica. Não, para cá piorou muito, né? Piorou muito com essa coisa desse pacto federativo, né? Governo federal, estadual, municipal, o PT junto, piorou demais. Porque aí fechou o cerco. Fechou o cerco. Os partidos de base popular, PCdoB e PT, estavam nos 3 níveis, entendeu? Então, as bases foram controladas, entendeu? Controladas. E isso dificultou muito a luta. Mas a gente ainda continuava tendo muita manifestação. A eleição de 2008 foi mais pesada. Houve um racha. Foi inclusive um dos motivos do que o fórum acabou em 2009. Acabou em janeiro de 2009, né? Teve no finalzinho, teve aquele trabalho super legal daquele livro do plano diretor, em convênio com o IPU, né? Que a gente fez. Porque sempre tinha disputa, municipal, estadual, federal, era diferente. Mas depois que ficou os 3, aí não tem mais. Não tem mais. O governo federal dá a grana, o município faz a política e o Estado impõe com a força, a polícia. E acabou. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro é muito grave. E assim, tão grave quanto Pinheirinho, tão grave quanto as coisas que acontecem em Minas Gerais e chegam denúncias. Mas no Rio de Janeiro você não vê. Você não vê, porque isso está velado por conta disso, entendeu? Que tem meio que um constrangimento dos próprios movimentos, né? Não, tem gente aí ainda no movimento que fala, nós estamos fazendo controle social. Né? O que é controle social? Para mim são eles que fazem o controle social dessa forma, né? Então, assim, tem uma mudança, uma metamorfose dessas coisas, desse período todo, nessa luta urbana, que parece que foi sendo assim, meio que mudaram de lado e parece que a gente não percebeu e continua tratando como companheiro, né? E não é uma questão pessoal, não é uma questão moral, né? Eu acho que a gente tem que parar e pensar e ver como é que a gente pode ser criativo e pensar em outras formas de luta, né?